Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, meus amados irmãos, de volta, para meditar um pouco na palavra do Senhor. Pedir a Deus que fale para nós nessa manhã, através da sua palavra, o instrumento que Deus tem para falar conosco, Nosso instrumento para falar com Deus, nosso meio para falar com o Senhor, com o nosso Criador, é através das orações. Mas para Deus falar conosco, diretamente conosco, nós temos a sua palavra e é nela que nós vamos meditar mais uma vez nessa manhã. Um abraço a todos que estão nos acompanhando agora, que estão ao vivo, e também aqueles que vão assistir este vídeo mais tarde, que vai ficar aqui gravadinho, e nós vamos então estar desfrutando juntos desse momento com Deus. Já que o nosso meio, nosso canal de falar com Deus é através da oração, vamos iniciar então fazendo uma oração ao Senhor. Vamos orar por nossas vidas, por nossas famílias, enfim, por todos nós. Eu quero já mandar a paz do Senhor para a irmã Elaine, lá em São Paulo, que está nos acompanhando, e a nossa amiga Mônica também, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Vamos orar ao Senhor juntos? Senhor nosso Deus, Pai, que estás no céu, nós estamos debaixo da Tua mão potente, sim, Senhor, do poder que há em Ti, que emana de Ti, Senhor. Que nessa manhã nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos para a Tua palavra, para aquilo que Tu tens determinado para nós nesta manhã. Quero Te pedir, abençoe todas as famílias que estão, Senhor, ao alcance da nossa voz, através de seus representantes, aos nossos amigos, Senhor, que nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, nós possamos estar ligados em Ti, atentos à Tua palavra e, acima de tudo, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, que isso vai passar. Sim, Senhor, nós cremos que isso vai passar. E ao final de tudo, nós vamos louvar juntos, vamos cantar juntos, vamos voltar a nos abraçar, a nos encontrar. Enfim, nós estaremos mais uma vez glorificando o Teu nome. Pai amado, que nessa manhã, através da ministração dessa palavra, possamos então ser tocados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, e que possamos aprender mais um pouco daquilo que Tu tens preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a base do nosso texto desta manhã, eu queria que você também já pudesse pegar a sua Bíblia, para que nós pudéssemos então ler juntos. É importante então você acompanhar o que está escrito e o que eu falo aqui, para que não haja contradição, porque a verdadeira mensagem, a verdadeira pregação, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas. E quando nós pregamos, então é interessante que aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham, também estejam com o exemplar da Bíblia em suas mãos. Eu estou aqui com a Bíblia corrigida, na versão de João Ferreira de Almeida, Estou aqui com ela em minhas mãos, e eu vou ler então no texto base, que está então para nós nessa manhã, que está em Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso de número 27. Êxodo capítulo 22, Êxodo capítulo 15, verso 20 ao 27. Vamos fazer uma leitura e em seguida nós vamos meditar no que está escrito. Verso 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. 3 lugares distintos, porém
no mesmo ambiente no deserto. Sur, Mara e Elim. O que é que nós vamos fazer nesta manhã observando esse texto? Primeiro, nós vamos entender que Deus, o nosso Deus, ele nos ensina de várias formas, ele tem várias formas de aplicar lições para nossas vidas. E interessante observar que qual seria o lugar mais comum para aprender, né? Um lugar fechado, um lugar arejado, um ambiente, vamos dizer assim, agradável. Mas Deus vai ensinar o seu povo, nesse texto nós vemos isso, no deserto. O que tem no deserto? Não há nada no deserto. Um bom professor, um bom mestre, não precisa de nada, nenhum material, nenhum artifício para ensinar. As suas palavras já nos ensinam, já agem profundamente em nossas vidas e nos fazem aplicar aquilo. Porque quando nós aprendemos de verdade, nós aplicamos o que aprendemos. E o que acontece? O Senhor utiliza um meio bem comum para ensinar o seu povo. O caminho do deserto. Esse livro que nós estamos lendo hoje, esse texto que nós estamos lendo hoje, está no livro de Êxodo. Êxodo significa saída, partida. Assim como alguns livros da Bíblia, eles têm o seu título de acordo com o seu conteúdo. O conteúdo do Êxodo é a saída, a partida do povo de Israel que estava no Egito. A presença do povo de Israel no Egito é interessante, porque vai justamente acontecer quando o quarto dos patriarcas, nós encontramos 4, então podemos citar Abraão, Isaque, Jacó e José. José era na sua forma primária aquilo que deveria ser mais tarde a grande nação de Israel. Por quê? A história de Israel se torna interessante porque José, o filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, ele vai então ser preso, você conhece a história, ele vai ser preso, vendido pelos seus irmãos, desce ao Egito. E o que acontece então? No Egito, ele vai trabalhar, né, vai ser preso e vai mais uma vez voltar. E quando ele retorna agora, ele vem como governador do Egito. O plano de Deus na vida de José foi super interessante, muito diferente do que podemos imaginar. E José, então, no momento em que a fome vai permear aquele lugar, aquela região, José, então, como governador do Egito, agindo sabiamente, foi por isso que ele foi colocado no posto de governador, porque a sabedoria do Senhor estava com aquele jovem, mesmo não idólatra, mesmo sendo ele, tendo sido vendido, tendo sido preso, e tendo sido, então, agora exaltado por Deus, agora ele vai dar uma solução para aquela nação que também passaria pelo problema da fome que iria assolar aquela terra. Então, José, sabiamente, ele indica, diz a Faraó, que deveria ter, depois de 7 anos de fartura, o que sobejasse daquilo, ou então, eles deveriam guardar o que sobrava para que eles pudessem ter mantimento nos dias maus. A fome vem. E com ela vem todas as nações ao Egito, porque somente o Egito tinha trigo, porque Deus tinha orientado o seu servo. E naquele momento, na fome, quem vem para o Egito? Os irmãos de José. Logo em seguida, o pai de José. E a nação vai se instalar agora. E o faraó, então, ele se agrada de José e dos seus familiares e coloca-o num lugar privilegiado dentro do Egito, na terra de Gósen. Uma terra muito boa, uma terra onde poderia haver a pecuária, onde poderia então praticar a agricultura. Então, o que acontece? Deus coloca o seu povo num lugar privilegiado, devido ao seu projeto que ele tem com José. Já aprendemos o seguinte: quando Deus tem algo conosco e quando Deus age em nossas vidas, não é só para o nosso bel prazer, mas Deus faz para nós e em nós, para que também possamos abençoar outras vidas. A bênção de Deus é abrangente. A bênção de Deus não é egoísta. A bênção de Deus, ela atinge outras pessoas que estão ao nosso lado. Por fim, José morre. O faraó, então, que vai assumir, logo após aquele que estava no período de José, não conhece José. E o povo de Israel vai crescendo, vai proliferando, e chama a atenção daquele faraó e diz: esse povo tem se tornado mais poderoso do que nós, vamos ter cuidado. Não vamos deixar que eles cresçam mais. O perigo era iminente. Ele tinha medo de perder o poder. Ele tinha medo de uma rebelião. E o que acontece? Ele ordena que as parteiras façam, então, deem cabo das crianças que vão nascendo do sexo masculino, para que não haja mais hebreus naquela terra.
as parteiras não obedecem. E elas são chamadas por Faraó, e Faraó diz: o que está acontecendo? Não, não vamos fazer isso, não vamos matar os meninos. E aqui então vem o projeto de Deus. A ordem que Faraó dá agora para todas as pessoas, para todo o povo, é o seguinte: o menino que nascer hebreu deve ser jogado no rio. Sim, Faraó disse isso, deve ser jogado no rio. O rio Nilo, o rio que eles tenham reverência, que eles tinham temor, que eles tinham devoção. Mas o que acontece então? Aquele era o projeto de Deus. Sim, alguém ia ser lançado no rio, mas não era ser jogado no rio, não. Moisés foi diferente. Ele não foi lançado para morrer afogado. A mãe de Moisés, ao observar que aquele menino era bem afeiçoado, ela percebeu nele algo diferente. Sim, ela percebeu nele algo diferente. E veja o que acontece. Ela o coloca num cesto de juncos e o coloca na margem do rio. Quem o encontra? A filha de Faraó. O que acontece em seguida? A sua irmã Miriam, que estava acompanhando ao longe aquela pequena embarcação, chega junto da filha de Faraó, quando ela fica perguntando: o que farei com essa criança hebreia que eu acabei de achar? E Miriam dá uma solução: eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança. Projeto de Deus. Quem vem cuidar da criança? A própria mãe do menino. Moisés cresce. E quando ele cresce, então, logo após, ele vê um hebreu sendo maltratado, ele vai e mata o egípcio que está maltratando o hebreu, e em seguida ele vai tomar as dores de seus irmãos mais uma vez, e eles levantam a questão: queres tu fazer também conosco o que fizeste com o egípcio? E Moisés sai do Egito. Quando Moisés, lá na frente, depois da visão que ele tem, ele retorna ao Egito, ele retorna agora já como aquele enviado por Deus para libertar o povo daquela situação. Deus, ele então, o que ele faz? Ele chama Moisés sem condições, porque a obra de Deus, como nós entendemos, não é a nossa obra, não é como nós enxergamos. Graças a Deus por isso, porque Deus não enxerga conforme nós enxergamos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Moisés tem 80 anos. Quem nesse mundo chamaria um homem de 80 anos para executar uma obra? Ninguém chamaria, mas Deus chama. Sabe por quê? Porque é Deus que capacita, é Deus que seleciona. Aquele que chama é o mesmo que se responsabiliza pelo chamado, é aquele que trabalha em prol daquele chamado, é aquele que age na vida do chamado. E nas limitações de Moisés, Deus age. Sabe por quê? Porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. É a vontade de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita. Moisés, ele tinha um defeito no seu falar. E ele apresenta isso a Deus, e Deus envia o seu irmão para que fale por ele. Isso acontece. E Deus, lá no Egito, pelo endurecimento do faraó, Deus faz sinais. Os sinais de Deus são fortes, atingem a religiosidade egípcia, atingem então os egípcios em alguns momentos, para que Deus pudesse mostrar que Ele é o Senhor. E o que acontece? Depois da água transformada em sangue, depois da invasão das rãs, depois dos piolhos, depois das moscas, depois da noite, da morte do gado, das chagas, depois da chuva de pedras, depois dos gafanhotos e as trevas, aí vem a mão de Deus pesar rigorosamente agora. Além de todas essas, cada uma delas trouxe consequências seríssimas naquele império. Mas agora Deus vai mostrar que com ele não se brinca. O que é que Deus faz então? Ele tira de cada casa a vida dos primogênitos. Apenas o povo de Israel estava livre daquela situação se obedecesse a Deus. Ora, não era fazer apenas parte do povo de Israel que tornaria o povo imune, não. Não é ser cristão que torna você imune, não. Apenas isso, não. Tem que ser obediente à voz de Deus. Tem que atentar para aquilo que ele fala. Não é apenas fazer parte da membresia da igreja, cantar no coro, falar bonito. Isso não adianta se não houver obediência. O castigo de Deus veio para toda a nação. Mas aqueles que obedeceram foram livres do perigo iminente, que foi o anjo da morte visitando cada casa e levando o primogênito, não somente das pessoas, mas também dos animais. Obedecer a Deus é fundamental. Obedecer a Deus é essencial. Obedecer a Deus é que nos torna imune. Mais uma vez eu digo. E o que acontece então, queridos, amados irmãos, naquela noite em que o anjo de Deus passou pelas casas, havia um sangue nos umbrais da porta, pela determinação divina, e aquilo determinou com que ele trouxe a eles a liberdade
maldade, a libertação do anjo da morte. Literalmente falando, a Páscoa verdadeira é essa. Deus livrando, passando por cima do seu povo, não deixando que eles passem pela mesma situação dos egípcios, como disse Malaquias, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Obedecer, sim, irmã Elaine, exatamente, obedecer é essencial. É isso que nos torna imunes. É isso que nos torna imunes. Então, queridos irmãos, depois das pragas, Faraó agora não vê mais condições nenhuma de manter aquele povo. Ele vê que a mão forte de Deus é que está ali. E ele pede que eles vão interceder por ele também. A história vocês conhecem. Tem um mar lá na frente. E quem não sabe disso? Tem um mar na frente daqueles que querem servir a Deus. Nós vamos aprender isso nessas lições que estamos observando aqui no Êxodo, que muitas pessoas pensam que a nossa vida é um mar de rosas. Não. O que difere a nossa vida de cristãos daqueles que não são cristãos, sabe o que é? É o temor a Deus. Muitos temem, outros não. E isso é que que faz a diferença em nossas vidas. Observe, o temor de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria nos ajuda a passar pelas situações. O que acontece? Mar na frente, Faraó atrás com seus cavaleiros, todo o exército. O que fazer então? Bate o desespero, bate então a tristeza. E agora o que vamos fazer? O que vamos fazer? O Senhor pelejará por nós. Sim, é isso que acontece quando nós vemos sem solução, sem saída. Nós temos que nos lembrar que Deus está conosco. O mar se abre. O povo passa a pé enxuto. O Faraó perece. E aí chegamos no capítulo em que estamos agora observando hoje, nesse momento, então, capítulo 15 do Êxodo. Nessas lições que eu falei, que nós vamos ver, né? Que lições são essas, pastor Renildo, que eu vou encontrar nesse texto? Que lições são essas? Vamos ver então. Não é? Após passarem pelo Mar Vermelho, Moisés vai louvar ao Senhor, Moisés vai entoar o nome do Senhor, agora juntamente com todos aqueles que passaram pelo mesmo processo. A paz do Senhor para a irmã Gessonite também, que está agora conosco, também nos acompanhando. É isso que acontece quando nós passamos pelas dificuldades. O que fazer então? Pare para adorar, pare para louvar. Essa deve ser a nossa atuação. Muitas pessoas esquecem de Deus no momento da bonança. Incrível isso, né? Como nós somos falhos, como nós somos... dessa forma, agimos de forma irreverentes diante da situação. Olha o que acontece então. Moisés canta, o povo canta. Miriam chega até a dançar e louvar ao Senhor. Naquele momento de alegria. E o que vem em seguida? O que vem a seguir, o que vem à frente, nós não sabemos. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Isso é o Evangelho, isso é o que está na Bíblia. Basta a cada dia o seu mal. E qual a diferença, pastor? O que vai acontecer se a minha vida acontece as mesmas coisas com o cristão do que do não cristão? Sim, mas o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. Veja o que acontece então. Versículo de número 22, acompanha comigo, Êxodo capítulo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Vamos sair agora dessa cena, dessa situação. Sim, tem algo mais à frente. Tem algo mais à frente, não é? Depois da vitória, tem o quê? Mais luta. Não é vitória sobre vitória, não. Só a vitória se passarmos pela dificuldade. Como eu vou então pedir a Deus? Deus me dá sempre vitória. Se eu pedir a Deus isso, com certeza na minha vida virão as lutas, porque não há vitória sem que haja lutas. E é isso que nós aprendemos como cristãos, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é contundente, ele é penetrante, ele é verdadeiro. O Senhor Jesus, ele é aquele pregador que eu sempre falo isso, sempre falo, quem me conhece sabe, que não engana ninguém. Jesus não ilude ninguém, ele não promete mar de rosas. Sabe o que Jesus promete? João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Opa, eu não sabia disso. Eu pensava que era vitória sobre vitória. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Encerrou? Não. Ele disse, mas tenham bom ânimo. O que significa isso? Sejam animados. Sim, animados. Em que situação, pastor? Nas aflições, nos momentos de dificuldade. Anime-se, o Senhor é contigo.
Lembra-te disso. Lembra-te disso. Não é a situação que vai acabar com sua vida, não. São as experiências dessas situações que vão deixar você mais forte, mais resistente, vai deixar você mais cristão. É isso. Amados, não são os momentos de alegria, de prazer, de êxtase nas reuniões cristãs que vão fortalecer o cristão, não. São as lutas, são as dificuldades. Então, passamos pelo Mar Vermelho e agora vamos mais adiante. Sim, vamos mais adiante. O Senhor sempre nos chama para ir mais adiante. Aí está o segredo. Não estacionar, não parar. Vamos seguir. Foi assim no Mar Vermelho. O Senhor disse ao povo: marche, adiante, vão adiante, não fique aí apenas olhando, não fique apenas observando o que está acontecendo. Andem, caminhem, ajam, descruzem os braços, comece a andar. O Senhor tem algo melhor, maior para você, para mim, para nós. Nós não podemos estacionar. A paz do Senhor também para a irmã Rosa, que está conosco nesse momento também, compartilhando desse momento feliz das Sagradas Escrituras. Vamos em frente. Verso 22 ainda. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. Meu Deus, olha que coisa interessante. Sair do mar, passa pelo Mar Vermelho e vão para o deserto. Olha que coisa interessante. Deserto, o Senhor levar a gente para o deserto. Ah, meu Deus do céu, não pode. Deus não nos leva a passar por situações difíceis, não. Deus só nos dá coisas boas. Opa, peraí. De onde você ouviu isso? De onde ouviu que Deus não nos leva para situações difíceis? Quem é que molda a gente? Quem é que trabalha na vida da gente? Quem é que faz com que nós possamos então ser melhorados pelo Senhor? Quem pode? Deus. E as situações que Deus nos conduz é para que nós aprendamos e sejamos mais fortes. É isso que estamos falando e aprendendo aqui. Olha só que coisa interessante. Ele leva o povo agora para o deserto. E andaram, sabe quantos dias? 3 dias no deserto. E não encontraram água. Ah, pastor, mas com certeza não ia encontrar. Peraí, há alguns lugares desérticos que existem oásis. Há alguns lugares desérticos que tem vegetação. E da vegetação pode-se extrair a água. Mas ali, em Sur, não havia água. A palavra Sur, do hebraico, significa muralha. O que é uma muralha? Um empecilho, uma barreira. E é isso que acontece. Você já se deparou em situações de você olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para todo canto, e não encontrar solução? E não encontrar uma saída? Deserto, muralha. Olha só, 3 dias eles passaram assim e não encontraram água. Meu Deus do céu. E agora? Como podemos ficar nessa situação? O que fazer então? Vamos esperar o que é que Deus vai fazer. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Olha o segredo. Creia em Deus. Não tem nada, não tem saída. Creia no Senhor. Passaram 3 dias naquela situação. 3 dias. Parece uma eternidade, eu sei, é assim que acontece. Quando nós passamos pelas situações difíceis na vida, nós achamos que é uma eternidade. Uma noite não tem mais fim. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Mas, queridos, a alegria vem pela manhã. E quem é que traz alegria? Você já sabe. A alegria vem pela manhã. E essa noite pode durar 3 dias, sim. 3 dias aqui nessa realidade sem tomar água. Não havia água no deserto. Não havia água para crianças, para mulheres, para velhos, para homens. Pela ciência, nós podemos passar até semanas sem comer, você sabia disso? Mas sem tomar água. 3 dias já é suficiente até para matar. Então a água é essencial, é fundamental. E eles não tiveram por exatos 3 dias. Olha o limite humano, 3 dias. Mas quando a coisa já está chegando ao fim, quem é que chega? O Senhor. Deus chega no momento certo, no momento em que o limite humano está no fim, em que o homem está já reservado para a morte. O que acontece? Deus se levanta. E é esse o Deus que nós conhecemos, que nós adoramos, o Deus que age no momento certo, nem antes nem depois, na hora. Deus age no momento certo. 3 dias sem água. E o que acontece então? Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso,
chamou o seu nome Mara. A paz do Senhor também para a irmã Janete, lá em São Paulo, também, que está nos acompanhando nesse momento. Observa só, chegaram agora a Mara. Havia água, mas era amarga. Vamos pensar um pouco, o que é melhor? Estar no lugar onde não tem água e você tem sede? Ou você está no lugar onde tem água e a água é amarga? Difícil de responder, não é? Muito difícil mesmo. Imagina você ter o conteúdo que você precisa, porém é insalubre, porém é horrível, é amarga. O que vamos fazer então? Lembra-se, qual o segredo, o que devemos fazer nos momentos difíceis? Clamar ao Senhor, clamar a Deus, louvar a Deus. Mas o que o povo fez? O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? A murmuração acompanhou agora o povo. A murmuração agora fez parte da realidade do povo. E não é isso que acontece realmente. A murmuração sempre vem no momento da dificuldade. Aprendemos um louvor muito lindo da harpa cristã, que diz: em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Estava difícil? Estava sim. Água amarga. Meu Deus, quem pode tomar água amarga? Não é? Quem pode ingerir aquilo? Vai fazer mal, vai maltratar a vida, vai causar danos. A amargura, meu amado, associando a nossa realidade. Vamos fazer uma aplicação agora. A amargura traz problemas sociais, não é? A amargura traz problemas psíquicos, a amargura traz problemas espirituais. E a amargura também traz problemas no campo da religiosidade. Observa só, uma pessoa amarga pode ser uma pessoa desempregada, uma pessoa decepcionada, uma pessoa doente, que guarda rancor, que está cheia de tristeza, está com mal-estar, mágoas acumuladas, dificilmente essa pessoa perdoa, porque a amargura está em si. Isso é ruim, isso é mal, isso deteriora o ser. Deus não quer que vivamos em amargura. Deus não quer que vivamos nessa situação. A amargura traz prejuízos espirituais. Está associada ao sentimento de vingança, à falta de amor e à falta de perdão. Não. Olha só, estávamos numa situação em que não tínhamos nada. Estávamos numa situação em que não víamos saída. E agora estamos numa situação onde a saída é amarga. O que fazer então? Amados, eu não sei se você vai compreender comigo agora, mas a amargura traz problemas e doenças psicossomáticas também. A pessoa pode ter palpitações no coração, taquicardia, enxaqueca, insônia, esgotamento, hipertensão, manchas no corpo. Quem não lembra daquele azulzinho que aparece lá no corpo, em algumas pessoas, né? Aí diz: eu passei por um momento difícil que veio essa mancha do meu corpo. Até úlceras pode causar devido à amargura. Você acha que é isso que Deus quer para mim, para você? Uma vida amarga, uma vida insalubre, uma vida que deixa você desfigurado, abatido. Será que é isso que Deus tem para você? O salmista diz: porque te abates, ó minha alma. O salmista falou: porque te perturbas dentro em mim. Não, Deus não quer que sua vida seja amargurada. Deus não quer que você acumule doenças. Deus não quer que você viva dessa forma. Não, Deus tem algo melhor para você. Não é hora de buscar o culpado. Por que está falando isso? Porque geralmente as pessoas amarguradas não assumem o que estão passando, não assumem a situação. Sabe o que é que eles veem? Então, alguém foi meu marido, foi minha mulher, foi meu emprego. Começa a colocar culpas na sua vida amargurada. Não é hora de procurar culpados. Não é hora de procurar quem causou, o que causou isso. É hora de encontrar a cura, a solução. Deus tem para você, sabe o quê? A solução. Nessa manhã você precisa dela. Eu preciso dela. Nós precisamos da solução. E é isso que é importante. Acaba com isso de procurar culpado. Não vai culpar ninguém não. Não vai pensar em ninguém não que tenha causado isso em você. Deus quer que você encontre a cura. E qual é a cura para esse problema? Naquela situação, vamos ler então, versículo de número 24, o povo murmurou.
contra Moisés, o povo já amargurado também, igual a água que eles estavam tomando, né? Semelhante àquela água que eles tentaram tomar. Imagina só, saem de Sur, quando chegam em mar, encontram aquela poça d'água, os meninos, as mulheres, que todos mergulham ali, começam a tomar a água, e a água, quando vai descendo ao paladar, eles percebem que é amargo, e é assim na vida de muita gente, só vem perceber que a coisa está errada lá na frente, não é? Primeiro não examinou, logo caiu de corpo. Muitas pessoas entram em situações complicadas porque não examinam, não procuram provar primeiro, caem logo na situação e depois vem o prejuízo. O que é que vai então solucionar isso aí? Naquele momento ali, Moisés com aquele povo em Mara, nas águas amargas, ele clama ao Senhor devido à murmuração do povo e à situação que estavam passando, que Moisés também estava passado 3 dias, não era diferente de ninguém. Alguém até pode pensar assim, não, mas os líderes são diferentes, os líderes não passam por tribulação. Você é que pensa. Se você pensa isso, todos nós passamos, todos nós somos sujeitos, todos nós passamos por Mara também. Só que diferencia é como nós passamos por Mara. Entendeu? Então, Moisés clamou, o povo murmurou. O que você está fazendo? Nesses dias de pandemia, tudo é igual, né? É o equinócio, como fala, né? Noites e dias iguais, não é? Tudo, nada muda, a rotina é a mesma. Como é que você está? Como é que você está passando por isso? Amargurado? Ou você está louvando a Deus mesmo na situação, dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu estou aprendendo. O que você está aprendendo nesses dias, então? O que você está buscando ao Senhor? Não estou jogando carapuça em cima de ninguém, estou levando para mim também. Será que nós estamos aproveitando esses dias para acumular experiências com Deus? Será que nós estamos aprendendo com esse isolamento, com as pessoas então que estão ao nosso redor, ou aquele que nós não podemos ver? Veja que coisa interessante, estamos na Semana dos Dias das Mães, diferente de todas as outras semanas das mães que nós já vivemos aí. Agora, tem filhos que nem vão abraçá-la. Como viver, o que aprender, como vivenciar essas situações. Ore, Deus vai mostrar uma saída, Deus vai abrir a porta, Deus vai agir. O nosso Deus é poderoso, Ele não nos deixa na mão, Ele abre as portas, Ele dá a solução, Ele mostra o caminho, é Ele que faz, nós sabemos disso. Moisés adorou, Moisés louvou. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. Ele clamou ao Senhor, o que é que o Senhor fez? Mostrou-lhe um lenho. Aquele pedaço de madeira estava ali. Porém, quando Deus abre os olhos de Moisés, Moisés enxerga que aquela é a solução. Deus disse, pega esse lenho. Quantas vezes a solução está diante de você? Está na tua rotina. Você vê a solução todo dia. Mas só que você ainda não tomou a decisão. Só que você ainda não reconheceu. Só que, quem sabe, talvez você não tenha sentido a voz do Senhor te orientando a isso. Mas a solução muitas vezes está do nosso lado, está perto de nós. Vamos pedir a Deus que abra nossos olhos espirituais para que enxerguemos aquilo que Ele tem preparado para nós. Vamos deixar de questionar. Vamos começar a adorar. E pedir para Deus para abrir nossos olhos. Porque estamos vivendo de muito embaçamento de visão espiritual. Muitas pessoas não estão conseguindo enxergar o projeto, o plano de Deus. Deus revela. Deus mostra. Deus é Senhor. Ele manda na tua vida. Você sabe disso, né? O controle está na mão dele. Moisés, olha o lenho. Ele viu o lenho. E o Senhor disse, verso 25. E ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Como? As águas eram amargas, elas se tornaram doces. Doces? O que foi que ele colocou? Qual foi o adoçante que ele colocou naquela água? O lenho, o madeiro. Amados, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A nossa vida sem Jesus é um poço de amargura, de decepções, de tristeza. Jesus, na cruz do Calvário, aquele madeiro lá. Por isso que nós cantamos um louvor que diz, sim, eu amo
a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O segredo para a felicidade está na cruz, está em Jesus, está no nosso Senhor. Foi aquele lenho lançado nas águas que tornaram as águas doces. É Jesus na vida que torna o homem, a mulher, a criatura, uma pessoa doce. Você pode ser amargo, você pode ser irado com as coisas, decepcionado. Você precisa de Deus na sua vida. Deixa que esse lenho penetre no teu viver, na tua vida. Deixa que Jesus entre em você. Esse é o segredo. Não é tê-lo apenas como conhecido, como amigo, não. É tê-lo como Senhor, mandando, orientando. E as águas de Mara se tornaram doces. A partir daquele momento, isso foi o que aconteceu na minha vida. Quem era eu? Quem éramos nós? A paz do Senhor para a irmã Lumitânia, também que está conosco nesse momento. Quem éramos nós, né, irmã Lumitânia? A irmã Elaine, que está também ainda. Meu Deus, quem éramos nós? Amargos, decepcionados, e hoje com Jesus. E hoje somos uma nova criatura. É isso que a Bíblia nos diz. Não é? Somos novas criaturas. O que é que aconteceu de novo na minha vida? O que aconteceu de novo na sua vida? Jesus veio, Jesus entrou, Jesus vive, Jesus mora, Ele habita em nós. Essa é a diferença. Então agora a essência de Deus está em nossas vidas. É Ele, não somos nós. Se há alguma coisa errada que eu faço, que eu digo, que eu pratico, sou eu mesmo. Agora, se uma coisa boa acontece na minha vida, eu faço bem, falo bem, penso bem, é Jesus na minha vida. Essa é a diferença. Jesus na vida, a água amarga se torna doce. E o que aconteceu ali? As águas se tornaram doces. Oh, meu amado irmão, imagina você nessa situação. Deserto de Sur, nada de água. Chega em Mara, água amarga. O clamor a Deus fez com que Deus abrisse os olhos do homem de Deus, daquele líder, ele visse aquele lenho, jogasse nas águas e as águas se tornaram doces. Você pode aí chegar numa água amarga e jogar madeira, o que quiser, não vai acontecer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a experiência de Deus com Moisés foi com Moisés. A experiência de Deus na minha vida é na minha vida. A experiência que Deus me dá é para aumentar a minha fé. Então, peça a Deus experiências na vida. Bom dia para o meu amigo Fernando, também que está nos acompanhando aí. Deus te abençoe, meu amado. Olha só que coisa interessante. As experiências que nós adquirimos durante a vida é para moldar-nos, é para fazermos melhores. E é Deus que faz isso. E a minha experiência vai servir para mim. Deus quer ter experiências com você. Aliás, você precisa ter experiências com Deus na sua vida, no seu viver, nas situações. Isso vai deixar você mais forte. Isso vai deixar você mais seguro, mais firme. E eu vou te dar uma palavra que você talvez não acredite agora. Vai deixar você mais seguro, resistente. Quem sou eu, Senhor, para ser resistente, para ter uma vida assim, que eu possa dizer assim, eu não temo a nada. É claro, você vai temer sim, porém o Senhor vai te dar força e coragem através das experiências vividas. O lenho nas águas de Mara tornaram as águas doces. Jesus na vida do pecador torna a vida doce, agradável. Quão bom é estar ao lado de alguém, é conversar com alguém que tenha Deus em sua vida. Quão bom é ter a presença de Deus na vida. Isso vai fazer diferença antes de chegar. Todos vão sentir, a Bíblia vai dar essa diferença na vida. Alguém chama isso de o bom cheiro de Cristo. É claro, você vai entrar, já percebeu aquilo? Quando alguém entra com aquela fragrância que você conhece, você fulano está usando isso. Imagina alguém chegar perto de você e dizer assim, fulano estava com Deus, está com Deus, vive com Deus. Que coisa interessante, exale Jesus. Mas isso só pode acontecer se o lenho, se a cruz, se Cristo estiver em tua vida. Vamos ver o que acontece então. Versículo de número 25 no finalzinho. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Vamos ter a sequência? A paz do Senhor também para o irmão Armando, nosso maestro que está nos acompanhando aí. Primeiro, lhes deu estatutos, sim. As coisas de Deus não são desordenadas, soltas, não. As coisas de Deus são amarradas, são presas, são firmes, são constantes e não passam. Ou seja, Deus nos deu estatutos. A sua palavra. Deus nos deu um livro.
que pudéssemos seguir, inspirado por Ele, soprado por Ele, escrito por homens é verdade, mas orientados pelo Senhor, para que através dos estatutos nós pudéssemos conhecer a Deus, a sua vontade e cumpri-la. Porque se apenas olharmos para a palavra, para os textos bonitos que nós chamamos, né? A paz do Senhor também para o nosso amado irmão Neto, Manuel Neto, que está nos acompanhando também. Se nós apenas olharmos para a palavra, nós seremos como pessoas que olham para um espelho apenas. E não procuramos ver o que nos falta melhorar. A palavra de Deus, o estatuto do Senhor serve para nossas vidas. Melhorando, vivenciando-a, nós vamos então ter a vontade de Deus sendo executada em nossas vidas. Vamos continuar então. Deu estatutos e uma ordenação e ali os provou. Sim, Deus falou com aquele povo rigorosamente. Devido àquela situação, tinham acabado de ser libertos do Egito, tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho. E agora Deus os prova porque eles murmuraram contra Deus. Vamos ser mais gratos. Vamos ser mais agradecidos pelo que Deus já fez em nossas vidas. Muitas pessoas estão buscando, Deus, eu quero que tu faças, quero que faças mais. Queridos, vamos parar e agradecer. Vamos parar e louvar pelo que já aconteceu. Quem sabe você ainda não deixou essa porta aberta. Por quê? Porque toda vez que você agradece a Deus, eu posso assim dizer, não está escrito na palavra, mas você abre um espaço para que Deus haja mais em sua vida, trabalhe mais no seu viver. E é isso que muitas vezes nos falta, gratidão. Tá? Vamos lembrar? Vamos, como diz o poeta Sérgio Lopes, tente lembrar. Tente lembrar. Não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá, que me traz esperança. Pensa naquilo que Deus já te fez. Pensa naquilo que Deus está fazendo. Mas não cobre a Ele nada. Apenas louve, apenas adore e espere. Deus vai fazer muito mais. Quais foram então a ordenação de Deus para aquele povo? E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Olha só, ouvir atento. Não é de qualquer forma, não é ouvir como que ouve uma notícia no telejornal, não. Ouvir atento, preste atenção às coisas de Deus. Valorize o que é as coisas, o que são de Deus, as coisas que são de Deus. Essas coisas são importantes, essas coisas nos trazem exemplos, essas coisas nos fortalecem, nos fortificam. Preste atenção às coisas de Deus. Se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte na sua palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então não faça ouvido de mercador, naquela história de entra para um lado, sai do outro. Não, guarde a palavra. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não errar, para não pecar contra ti. Então, é guardar. O Senhor disse, se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, verso 26, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, faça o que é certo. Está vendo o que eu falei? Observar o texto e fazer o certo. É como você lê um livro sobre ética e começa a agir de forma involuntária, de forma qualquer, não honrando, não observando aquilo que foi falado. Você apenas leu, não é apenas ler. A Bíblia não é um livro de literatura. A Bíblia é o nosso livro de regra e de prática. Sim, prática. Vamos praticar? Muitas pessoas ficam perguntando o seguinte, não é, irmã Elaine? Quantas pessoas que dizem assim, meu Deus, me revela a tua vontade, eu quero saber a tua vontade. Opa, mais uma vez eu dou uma pausa aqui e eu pergunto para você, tem lido a Bíblia? Tem examinado as Escrituras? Então, você está pedindo para Deus revelar algo que já está revelado? A vontade de Deus está aqui nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Quer saber então o que é que Deus quer da tua vida? Leia a Bíblia, querido. Aproveita a quarentena. Você acredita que tem pessoas que estão vivendo esses dias em casa e não estão nem abrindo a Bíblia? Qual a desculpa que você vai dar para Deus então? Eu ia falar para o seu pastor, né? Mas quem sou eu? Qual a desculpa que você vai dar a Deus? Senhor, eu não tive tempo de examinar a tua palavra. Meu Deus! Deus está vendo. Deus sabe todas as coisas. Se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus. Eu não escuto o Senhor, porque eu não estou lendo. Se eu não estou lendo, não estou observando, eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu sei, a vontade de Deus é que eu examine a sua palavra. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz assim, Salmo 1. Vamos lá, ler juntos mais uma vez.
Esse texto deveria nos acompanhar todos os dias. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. Prazer, amar, né? São similares. Eu amo a palavra de Deus. Quantas vezes nós postamos na rede social, eu amo ao Senhor, amo sua palavra, mas não a lê, não observa, e quer que o Senhor faça por você, e quer que o Senhor age em tua vida, você desconsidera, você está dissociado da palavra, você está longe daquilo que Deus quer, porque o que Deus quer já revelou, já está revelado. Né? A paz do Senhor, irmão Davi, que também já chegou agora, né? Louvado seja Deus. As coisas de Deus, a vontade de Deus já está revelada, meu querido. Não precisa correr para um lado, para outro, para a casa de fulano, para a casa de fulano, para que Deus revele a você. Aí já está revelado, leia a revelação, leia a palavra. O que nos falta é observar a palavra. E na sua lei, disse aqui o Salmo 1, medita de dia e de noite. Ou seja, é uma constante, é diário. Nós não podemos fugir disso. Tudo bem, o Netflix é bom, os filmes que estão passando, a programação de TV é boa, celular é bom, joguinho é bom, mas o mais importante é a palavra de Deus. Faça a diferença nessa quarentena. Como é que você vai voltar para a sua igreja? Depois que isso tudo passar. Como é que você vai voltar ao convívio? Você vai voltar melhor? Você vai voltar do mesmo jeito ou vai retroceder? Depende de você, não de Deus mais. Porque o que Deus fez, já fez. A palavra já está revelada. Leia, conheça a Deus. Conheça a sua vontade na sua vida. Deus já revelou, está na palavra dele. Abra e descubra. Abra e conheça. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio daquilo que nós devemos saber. Vamos lá? Vamos terminar, né? Já estamos aqui no verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, Êxodo capítulo 15, verso 26, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos a todos os seus estatutos, todos. Pastor, todos os seus estatutos quer dizer o quê? Eu não posso depender apenas da caixinha da promessa. Sabe aquela caixinha que você tira todo dia? E diz, eu vou saber o que é que Deus quer para mim hoje, como que fosse um horóscopo, como que fosse algo que fosse determinar aquilo que você teria que fazer naquele dia. O horóscopo só diferencia dessas coisas porque ela vai dizer qual roupa que você vai usar, o que é que você deve fazer, mas ali você vai tirar, graças a Deus. Você sabia que aquela caixinha de promessa só tem promessa? Você sabia que aquela caixinha de promessa só tem versículos, como podemos dizer assim, que elevam o homem? Leia a Bíblia, afaste a caixinha da promessa. Deus quer que você conheça a sua palavra e não trechos. Ou seja, o que está dizendo aqui? Todos os seus estatutos, é toda a palavra, tem que ser digerida toda, a comida toda. A palavra de Deus tem que ser observada, tem que ser lida, a palavra do Senhor. Nenhuma das enfermidades do Senhor, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quem é que sara? Quem é que cura? É o Senhor. Ele disse ao povo de Israel naquele momento, vocês viram as pragas, foram 10. Nenhuma delas eu vou colocar em vocês, se vocês observarem os meus estatutos. Deus faz um pacto com o seu povo para que eles obedeçam a sua palavra. E nada daquilo que aconteceu com os seus opressores vai recair sobre eles. O que é que vai torná-los imunes, então, agora, nesse momento, desse pacto de Deus, o segredo é esse. Observar a palavra, todos os estatutos, obedecer e Deus vai abençoá-los. Deus não vai permitir que as pragas que ocorreram no Egito ocorram com aquele povo. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Porque dá chances ao homem, dá oportunidades ao homem. Como hoje pela manhã, Deus agora está dando mais uma oportunidade. Deus agora, através da sua palavra, está revelando aquilo que Ele quer para nossas vidas. Quem sabe você irá ouvir esse momento aqui. Você poderia pensar assim, eu vou ouvir o pastor falar, acho que algumas pessoas pela primeira vez, né? Dizendo assim, eu vou ouvir as promessas que ele vai agora dizer assim, eis que eu te digo, eis que o Senhor está falando comigo. Talvez você esperasse isso, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não falo assim, sabe por quê? Porque eu só posso falar aquilo que Deus falou. Eu só posso ensinar aquilo que Deus mandou que eu ensinasse. Eu só posso falar através da palavra, somente a Escritura.
é que nos traz a verdadeira vontade de Deus para mim e a nossa vida. Ela não causa decepção, ela pode doer, porque a palavra de Deus dói muitas vezes. A palavra de Deus incomoda. A verdadeira palavra de Deus, ela incomoda o ser humano. Ela não é aquela massagem no ego, no coração, na vida. Não, a palavra de Deus, ela incomoda. Isso é a verdade. Vamos concluir então? Você já entendeu o propósito de Deus? Você já está entendendo o que é que Deus quer, não só da minha, mas das nossas vidas? Vamos lá. Então vieram a Elim. Primeiro passaram por Sur. O que é que tinha em Sur? Nada. Situação difícil. Quem nunca passou por isso, hein? Quantas pessoas já passaram por esse momento de passar por Sur? Né? Não ter nada. Quantas pessoas? Isso é comum, viu? Não fica pensando que Deus abandonou você, não. Porque passar por Sur faz parte da vida de todas as pessoas, todas sem exceção. Do que eu tenho Deus, eu vou estar imune de... Não, que é isso. Quando a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o salmista, na realidade, estava querendo dizer, sabe o que para mim, para você, para nós, para que a gente possa aprender? O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Ou seja, Jesus é suficiente tanto para mim que eu não preciso de nada mais, porque Ele me completa, Ele me realiza. E é isso que Deus tem que ser em sua vida. Ele tem que ser o tudo. Ele tem que ser o principal. Ele tem que ser aquilo que qualquer uma outra coisa gostaria de ser na minha e na sua vida. Porém, ninguém em nada pode ocupar o lugar de Deus, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então vieram a Elim. Sur não tinha nada. Mara tinha água amarga. E agora vemos Elim. O que Elim é então? Elim, aqui, havia naquele lugar 12 fontes d'água e 70 palmeiras, amados. Depois de passar por uma situação em que nada tem, que é Sur. Depois de chegar no lugar onde há água amarga, que é impossível de tomar. Vamos chegar agora em Elim, onde existem 12 fontes. Não é uma, são 12 fontes de água e 70 palmeiras. A providência de Deus é maior do que a gente possa imaginar. Quem sabe eles estavam esperando uma poça de água, um riacho. Não, Deus lhes deu 12 fontes de água. Deus tem o melhor para mim e para você. Sempre teve e sempre terá. Basta apenas nós sabemos agir sabiamente ao passar por Sur, no deserto de Sur, onde não tem água, ao passar em Mara, quando muitas coisas às vezes serão amargas, aí sim estaremos chegando na providência divina, que é Elim. Deus quer nos levar a Elim. Deus quer nos levar à providência. Por falar em providência, nessa conclusão agora, eu quero que você pense comigo agora, nos evangelhos, em toda a Bíblia, nós encontramos o plano de Deus para a vida do homem, a solução para a amargura. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e o pecado é amargo, o pecado é difícil, o pecado é complicado, é mesmo. O pecado só traz complicações, o pecado só traz prejuízo. E todo ser humano, segundo o livro de Romanos, diz que todos pecaram. E a amargura acompanhou toda a humanidade. Mas Deus providencia um escape. Deus sempre providenciou. Deus sempre providenciou. A história nos diz, o Senhor Jesus, ao vir ao mundo, Ele chama algumas pessoas. Pedro, Tiago, conta comigo. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes. 12 homens, incumbidos de serem as fontes, incumbidos de serem aqueles que levariam refrigério para as almas, incumbidos de levarem a palavra. Judas foi substituído por Matias, mas a missão era a mesma. 12 homens, as 12 fontes de água enviado pelo Senhor. O Senhor separou aqueles homens para que pudesse dar continuidade à sua mensagem. É isso que eu e você estamos fazendo, levando adiante a mensagem do Evangelho, sendo uma fonte. Jesus disse no capítulo 4 de São João, aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará dentro dele uma fonte que salta para a eternidade. A sua fonte serve para dessedentar as pessoas, que serve justamente para dar alívio às pessoas. Quem não gostaria de tomar uma água fresquinha? Olha, mais ou menos aqui, não é? Tomar uma água no momento que você precisa.
Jesus te chamou para descedentar as pessoas, as vidas. As pessoas precisam de Deus. Deus chamou você para isso. Seja uma fonte de água, não um poço, mas seja uma fonte, um poço é água parada, seja uma fonte que renova a cada dia, que é uma pessoa sempre melhor cada dia, que tem sempre algo de novo. Você foi chamado por Deus para alimentar, para descedentar as pessoas. O que mais encontramos? Isso foi, você lê a Bíblia em Marcos capítulo 3, versos 16 e 19, Marcos 3, 16 e 19, você vai encontrar esses 12 nomes aí, que foram os discípulos de Jesus. Mas ali em Elim tinha o quê? Elim tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Tem mais alguma lição, pastor, a aprender acerca disso? Vamos ver. Salmo capítulo 92, versículo 12, diz: o justo florescerá como uma palmeira. A palmeira dá sombra. Pensa só, a pessoa do sol causticante do deserto, após tomar aquela água daquela fonte maravilhosa, vai agora ser abrigado na sombra da palmeira. Lucas, capítulo de número 10. O Senhor chama 70 homens, 70 discípulos, e os envia para que também possam ser bênção na vida das pessoas, para que também levem a palavra. Você está incumbido nisso. Você é uma palmeira. Você é uma palmeira que está nesse deserto da vida para trazer um pouco de alívio às pessoas. Da sua boca vai sair palavras de alívio para as pessoas que estão desesperançosas. Para seu amigo, quem sabe que está passando por esse período agora de quarentena, que está lá isolado, está assistindo sozinho. Ligue para essa pessoa. Fale com essa pessoa. Diga o quanto você o ama, diga o quanto você está orando por ele, que Deus é bom. Seja uma palmeira. Represente Deus na vida dessa pessoa. Faça isso. Deus o chamou para abençoar vidas. O livro de Salmos também diz: o justo florescerá como a palmeira. Os que estão plantados nos átrios do Senhor florescerão. Deus te abençoe. A palavra de Deus nos mostra que Deus tem um chamado para a tua vida. Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Que sejamos bênção, que sejamos fontes, que sejamos palmeira. O Senhor tem uma palavra bem especial no livro de Apocalipse. Capítulo 22, verso 17. Diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, tome de graça da água da vida. O Senhor tem a água da vida para nós. Nessa manhã, vamos deixar que isso passe. É um período curto. 3 dias apenas para aquele povo. Deixa que esse período de dificuldade passe. Mas passe dentro dele com o Senhor. Deixa chegar em mar, a água amarga, eu sei. Ora, Deus vai tornar essa água amarga em doce. Deus vai fazer com que a situação seja solucionada. E você vai chegar em Elim. E o que é que eu vou encontrar em Elim? O Senhor, dizendo para mim, João capítulo 7, verso 37 e 39. Quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor é a solução. O Senhor é a fonte. Aprendendo lições no deserto. Deus os abençoe. E que esses dias possam servir de lições para nós. E que sejamos bênção de Deus para outras vidas. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui nessa manhã. E a todos aqueles também que vão estar ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem. Não é? Passe para outras pessoas, para que elas também possam estar alimentando suas almas através da palavra de Deus. Um bom dia das mães, para as mamães aí do próximo domingo, um abraço em nome do Senhor Jesus e continue orando por nós, para que Deus continue nos dando o privilégio de pregar a sua palavra. Deus os abençoe. Bom dia.